Bom dia a todos presentes, a todos aqui online. Hoje o lanche clínico é dermatite associada à incontinência, manejo da diarreia com sistema de controle da incontinência fecal. A moderadora aqui do nosso lanche clínico de hoje é a enfermeira Sabrina. Ela é estomaterapeuta, membro da SOBEST, habilitada em laser terapia e LIB. Vai fazer os primeiros slides, a primeira apresentação, depois a Sabrina vai apresentar a nossa palestrante do dia, tá? Bom dia, boa tarde a todos. Eu vou começar aqui fazendo uma breve introdução a respeito do tema e depois eu passo para a Marina. Bom, hoje a nossa missão é falar um pouquinho de dermatite, né? Ficaríamos aqui o dia inteiro falando sobre o tema, né? Porque nós temos vários tipos de dermatite, mas a gente achou melhor aqui focar um pouquinho na dermatite associada à incontinência e focar também ao dispositivo gerenciador de incontinência fecal, que daí a Marina vai falar melhor para vocês. Bom, então eu vou começar falando aqui um pouquinho das MASDs, que é Moisture Associated Skin Damage. Malu, se tiver alguma coisa pronúncia errada, você me... O que são essas lesões, né? São lesões de pele que estão associadas à umidade. Então, nós temos aqui a dermatite associada à incontinência, que ela se apresenta como uma inflamação e erosão nos casos mais graves, né, da pele, causada pela exposição da pele à urina e ou fezes. Aí depois nós temos a dermatite intertriginosa, que são aquelas dermatites que a gente encontra em regiões de dobra, né? Então, inframamária, abdominal, às vezes inguinal, né? Quando o paciente não tem incontinência. E aí essas dermatites também podem se apresentar como uma inflamação ou também como erosão nos casos graves. A gente tem a dermatite peristomal, que é a inflamação ao redor da estomia, né? Então, o que os consensos trazem para a gente? Que para caracterizar essa dermatite, a gente considera até uma região de 10 centímetros ao redor. Então, é uma região extensa, né? Para a gente classificar como dermatite peristomal. E a dermatite periferida, que eu acho que é o que é mais comum, né? Que é a inflamação e erosão da pele, num raio de até 4 centímetros da margem da ferida, causada pela exposição ao exudato. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho... desconfigurou ali. A gente vai falar um pouquinho mais especificamente da dermatite associada à incontinência, né? Que daí a gente tem uma exposição da pele à umidade, às enzimas proteolíticas e lipolíticas, né, que estão presentes nas fezes, alteração de pH da pele, a exposição da pele aos irritantes químicos, né? Então, às vezes, a gente usa produtos inadequados para a higiene do paciente, e aí a gente tem associado também a infecção bacteriana e a infecção fúngica, que é a mais comum, né? As dermatites fúngicas. Então, a DAI, né? Que é o que a gente mais fala aí. É o dano cutâneo, como eu já falei, por exposição da pele à urina, fezes, ou geralmente uma combinação entre os dois. Essa dermatite, ela começa com uma irritação e depois a gente acaba evoluindo para a inflamação, né? E aí vem região perineal, perigenital, perianal e ao redor dessas regiões. Geralmente quem desenvolve, geralmente não sempre, né? São os pacientes com incontinência urinária anal, e aqui são as regiões, aqui não está funcionando, aqui. São as regiões mais acometidas, né? Então, perianal, perigenital, aqui no homem e na mulher. E pode estar presente nos pacientes de diversas idades, então criança, adolescente, adulto, idoso. A DAI, ela é a lesão mais comum dentre as lesões associadas à umidade. Ela tem essa combinação de fatores, como eu já falei para vocês, né? Então, umidade excessiva, causada pela incontinência urinária anal, sudorese, alteração do pH, pode estar associada também à fricção e desalhamento e à colonização por micro-organismos. O paciente, ele acaba tendo uma queixa de dor, ardência, prurido, desconforto, e aí, consequentemente, ele acaba perdendo a qualidade de vida, né? Quem tem filho aqui, o filho já teve assadura, sabe bem como é difícil, né? A criança fica muito chorosa, dói, né? É complicado.
E é uma porta de entrada para as infecções, como as do trato urinário e da pele. E a gente já sabe hoje aí pelos consensos, artigos, que é um fator de risco para desenvolvimento de lesão por pressão, porque a gente deixa a pele extremamente frágil, né, e muito mais suscetível às forças de pressão, fricção, cisalhamento. Então a gente se baseia aqui em alguns guidelines, nos artigos, né, e também falando um pouquinho dessa lesão, ela pode ser acompanhada de exudato, tá? E nos casos mais graves, pode ser que a gente precise até de curativo mesmo, propriamente dito, para tratar essas lesões. Então aqui, né, não são nossos pacientes, tá? Isso daqui a gente, né, eu tirei dos consensos, de artigos, de uma aula também do professor Michael Gray, que é um enfermeiro que ele é professor na Universidade de Virgínia. E quem que nunca pegou isso aqui, gente? Né? Quem nunca viu um paciente com uma dermatite fúngica, né? Essa é a nossa realidade, né? A gente atende pacientes assim praticamente todos os dias. E aí, qual que é a importância para nós aqui no 9 de julho, né? Para finalizar. A gente observa que nós temos um crescimento, a gente está tendo um crescimento desse tipo de lesão, né? A gente tem o protocolo para seguir, né? O tratamento da dermatite, ele não é dependente da estomaterapia, então o enfermeiro ele pode tomar conduta, né? Uma DAI leve, moderada, e aí na severa aí aciona a gente, ou se ele tomou alguma medida antes e não melhorou, né? Aciona, tá? Mas o enfermeiro tem autonomia aqui no 9 de julho para tomar conduta. Ih, travou. Travou. Não, aqui. E a notificação, tá, gente? Não sei se todo mundo sabe, mas a gente tem, dentro lá da notificação das ocorrências, a gente tem a notificação por dermatite associada à incontinência. Ainda não é um indicador que a gente trabalha, mas a gente vê que estamos caminhando para, tá? E aqui para vocês verem como a gente está em crescimento, né? Então, em janeiro, foram 8 atendimentos, que a gente sabe que não fomos chamadas, né, para todos, mas para vocês observarem aqui como tem crescido o atendimento da estomaterapia em relação à dermatite associada à incontinência, tá? Então, era isso. Isso daqui foi só uma introdução. Agora eu chamo a Marina de Medeiros. Ela é enfermeira, tem especialização em cuidados intensivos e paliativos e é graduanda em estomaterapia pelo HC USP. Obrigada. Obrigada, Sá. Obrigada, pessoal. Bom dia, boa tarde, né? Porque está nesse intervalinho. Foi ótimo, adorei que a Sabrina já conseguiu aí contextualizar o que a gente precisa. Isso é de extrema importância. A gente sabe o quão desconfortável nossos pacientes ficam por conta de uma dermatite. E não só eles, nós também, que somos profissionais que estamos atuantes, a gente sabe a quantidade de troca de roupa de cama que a gente faz por conta de uma diarreia, de uma melena, de um clostridio, de um positivo, a gente sabe o quão isso é difícil para a gente lidar com toda essa situação. E isso é um custo também muito alto para o hospital. Se a gente for pensar a quantidade de roupa de cama que a gente coloca, porque vaza pra caramba, cai no chão, é o pessoal da higiene que a gente tem que chamar, são diversos fatores que estão englobados. Mas a gente precisa entender essas imagens que a Sabrina já mostrou algumas, também algumas são pessoais nossas, né, porque nós somos chamados para a gente conseguir atuar nisso, e outras também são de consenso. Todas essas lesões, nós precisamos tomar algumas medidas. Isso é muito ruim para o nosso paciente, isso é um grande problema para o nosso paciente. E como a Sá disse, aqui, por exemplo, é o tipo de uma lesão que a gente precisa utilizar curativos para tratamento. Então, a gente já não está falando de uma hiperemiazinha basiquinha, que a gente passa lá algum creme barreira, que a gente passa alguma pomadinha específica, um tal de hipoglós, alguma coisa assim, que a gente usa, né? O que tiver no protocolo de vocês, eu estou só dando exemplo, a gente precisa de algo além de tudo isso. E o que é tudo isso? Quando a gente fala de um gerenciamento fecal seguro, a gente quer proporcionar segurança, conforto, qualidade na assistência prestada para esse meu paciente. E principalmente para nós, esse tema aqui, segurança, é muito importante para nós que lidamos diretamente com isso. Alguém gostaria de receber um pouquinho de fezes assim no rosto? Não, obrigada, nem no meu sapato, nem na minha roupa.
Então, a gente tem que pensar, quando a gente vai fazer uma higiene, uma troca, a gente está de máscara, ou a gente está de óculos, a gente está usando o nosso EPI X, mas é de extrema importância que a gente não tenha nenhum tipo de contaminação com essas fezes que a gente está lidando com o nosso paciente. Então, para o profissional de saúde, proporcionar segurança e fazer esse manejo da diarreia é de suma importância. Como a Sá já trouxe, na diarreia a gente tem que lembrar algumas coisas importantes. Quando que é diarreia? Então, se o meu paciente ele já tem, né, de 3 ou mais episódios de fezes líquidas ou semilíquidas naquelas primeiras 24 horas, eu já posso dizer que ele está com uma diarreia. Então, de 3 ou mais de líquidas ou semilíquidas. E o que é essa diarreia? Na verdade, é o aumento da água nesse conteúdo dessas fezes, e aí por isso que aumenta o número dessas evacuações. Geralmente, ela está envolvida com medicamento, dieta e bactérias e vírus. Então, quando a gente vê aquele Clostridium, quando a gente vê um estáfilo, um strepto, algum paciente com algum tipo de infecção, e tem aí um componente. Então, nós mesmos, se eu tenho hoje uma amidalite, e aí eu vou tomar um antibiótico, putz, pode me dar uma desarranjada no meu intestino, porque a gente sabe que ali os medicamentos, eles favorecem, porque eles atrapalham um pouco a flora intestinal. Eu vou lá, vou tomar um probiótico, comer uma maçã, vou fazer alguma coisa para poder me ajudar. Então, eu consigo fazer uma intervenção simples, algumas vezes. Outras vezes, não. Eu preciso entrar com a minha equipe médica e a equipe médica vai entrar com alguma medicação específica para esse paciente. Qual a maior incidência? Geralmente, a gente visualiza lá nas UTIs. E aí, as pessoas têm o costume de associar com isso aqui, ó. Com essa. Ops. Com esse frasquinho aqui, ó, que chama dieta interal. Pelo amor de Deus, a gente não pode falar que é dieta interal que está causando a diarreia, porque senão as nutri vão me matar aqui. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem nutri aqui, né? Então tá bom. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Muito pelo contrário, a gente está precisando dar um aporte calórico, oferecer os nutrientes que meu paciente precisa, né? E eu preciso dessa dieta. Mas o que eu preciso entender? A Nutri foi lá e prescreveu 1.200 ml dia. Aí no final a gente vai ver 600 ml. Putz, lascou-se, preciso correr os 1.200. O que eu faço? Vou aumentar o gotejamento. Vou pôr lá 50 ml hora, 60 ml hora. Aí lascou. Por quê? Os componentes, os nutrientes que estão lá, eles precisam ser absorvidos de uma forma passiva, né? De uma forma contínua, como nós. A gente não come no café toda a refeição do dia. Algumas pessoas sim, mas não é essa a ideia, né? A ideia é a gente fazer várias refeições no decorrer do dia. Então, está programado, tem programado pausas, a gente precisa fazer pausa. Tem outros pacientes que a gente não faz pausa por alguma estratégia específica para aquele doente. Mas a gente sabe que tem uma incidência, ó, de 2 a 68% dos pacientes da UTI vão desenvolver algum tipo de diarreia. E os pacientes críticos em uso de terapia nutricional, a frequência varia de 15 a 38%, mas às vezes por um descuido nosso. Não é por um descuido da dieta integral, porque a dieta está lá para nutrir e precisa, não dá para a gente tirar. Às vezes o paciente vai com uma tomografia. Ah, vou pausar a dieta. Aí pausa a dieta. Aí fica 1 hora, 2 horas, 4 horas. Vai para tomo, volta. Ai, mas é troca de plantão, daqui a pouco eu instalo. Aí depois vem outro coleguinha para instalar. Aí demora. Aí o paciente ficou em jejum 6, 8 horas e não precisava. Poderia ter sido 2 horinhas. É uma toma de crânio, ele está consciente orientado, sei lá. Às vezes nem precisaria pausar a dieta. De repente a gente pode ver, né? Será que eu preciso pausar a dieta mesmo? Se é protocolo, eu pauso. Senão, eu ponho para parar para pensar, será que eu preciso pausar? Às vezes eu só paro, lavo para não ter obstrução na sonda, mando para tomo e quando eu volto, lavo de novo e reconecto. É isso. Então, são pequenos detalhes que a gente consegue reajustar e a gente consegue melhorar aí esses nossos indicadores. E aí, quando a gente fala, né, o que acontece na nossa pele com a diarreia? A pele é a nossa barreira, é o nosso curativo universal. Então, pele é o melhor curativo que a gente tem hoje. Quando a gente rompe essa pele, né, a barreira, essa proteção, a gente sofre alterações. Então, a gente tinha aqui, ó, toda a nossa pele, bonitinho, os tijolinhos. Quando eu tenho uma incontinência fecal ou urinária, uma instabilidade hemodinâmica, uma má perfusão, uma compressão por um dispositivo médico, então eu tenho uma sonda nasoenteral lá,
sonda vesical de demora lá nos grandes lábios vaginais ou peniano, um dreno de tórax. Eu estou fazendo uma compressão daquele tecido, eu estou lesionando aquele tecido, eu estou enfraquecendo o extrato córneo e favorece, né, o rompimento daquele tecido. E se ele está aberto, entra infecção, entra diversos vírus, bactérias, enfim. Limita a mobilidade, medicamentos sedativos, drogas vasoativas, desnutrição, eles alteram aí na função da barreira da nossa pele. Então, quando eu falo da dermatite associada à incontinência, eu tenho uma causa, que são a incontinência, fezes ou urina. Como que eu faço para resolver essa dermatite? Eu tenho que cessar o que está causando. Então, eu tenho que pensar o que eu vou fazer para melhorar, né, a minha incontinência fecal ou urinária. Se eu vou passar uma sonda vesical de demora, se eu vou pôr a fralda, porque eu não preciso passar sonda, mas eu não vou deixar fralda, outra fralda cortada às abas, um super absorvente e ainda, né, um forro. Não tem necessidade. Eu vou trocar minha fralda, é de 2 em 2 horas, na mudança de decúbito, é quando eu vou trocar. Vou utilizar minhas películas barreiras que eu tenho para favorecer, né, para ajudar? Vou utilizar. Então, a gente tem assim, a incidência dessas dermatites estima-se de 3 a 30%. A prevalência de 5 a 50%, e maior prevalência nos pacientes em cuidados agudos e críticos. Macera, enfraquece as camadas externas da pele e contribui para reduzir a tolerância do tecido. E aí, gente, a gente tinha lá para uma dermatite simples associada à incontinência, e aqui, por exemplo, uma lesão por pressão em trocânter. Nossa, aqui já não é uma lesão por pressão, é um trocânter numa lesão por pressão, praticamente. E muitas vezes a gente precisa trabalhar com a parte da incontinência, porque senão vai contaminar. Então ele foi para o centro cirúrgico, fez um desbridamento lindo de bonito, colocou VAC, e aí tem lá, as fezes nadando no meu curativo. Preciso controlar isso, porque senão eu vou perder tudo que o meu cirurgião fez. Então, o rompimento da pele pode ocorrer muito rapidamente após o início da incontinência fecal, que pode levar a uma lesão por pressão. A lesão por pressão demonstra prolongar o tempo de permanência no hospital, com certeza, com certeza. Lesão por pressão mata? Mata, gente. Só não sai no atestado de óbito, mas mata. Então, eu tenho uma lesão por pressão, eu posso ter uma sepse, eu posso evoluir para uma parada, a paciente chega aqui, às vezes, fadigada, desconfortável, com falta de ar. Ah, é Covid. Não, às vezes não é Covid, ele está com uma erisipela gigante lá na perna, uma lesão vasculogênica, tudo infectada, drenando horrores, exudativa, e aí a gente está lá no suave nasal e ele já está precisando entrar para antibiótico por conta de uma lesão de pele. Então, mata também. E adultos hospitalizados com incontinência fecal são 22 vezes mais propensos a ter uma lesão por pressão. E aí os nossos indicadores vão lá para as cucuias. Então, gerenciar a causa é importante. Eu saber qual é a causa daquela dermatite é importante para eu conseguir acabar com ela e cessar tudo isso. Tem alguns estudos, então esse foi um artigo que eu trouxe só para mostrar para vocês da relevância que mostra, foi uma meta-análise mostrando que a incontinência fecal está associada a um fator de risco para a lesão por pressão. Então, apoia que a dermatite é um preditor para o desenvolvimento de lesão por pressão, a dupla incontinência fecal e urinária piora ainda mais, né, esse prognóstico desse paciente, e aí então favorece o surgimento das lesões, e esses achados reforçam a importância de a gente incluir umas medidas específicas para a gente então controlar todo esse problema, né, que gera nesse nosso paciente. O que a gente trouxe hoje que a Sá já tinha falado? O dispositivo que a gente consegue fazer o gerenciamento fecal, ou seja, controlar, desviar essas fezes, tirar essas fezes da região sacrococcígea e colocar ela para um coletor. A gente não usa a sonda vesical de demora para a gente desviar e controlar o débito urinário? É basicamente igual, e a gente vai fazer isso com as fezes. Nossa, mas como que é isso? Vocês já utilizaram, tem aqui, alguns pacientes já precisaram utilizar. Ele é um dispositivo que contém essas fezes temporariamente, é indicado para pacientes com pouco ou nenhum controle intestinal, que apresente fezes líquidas ou semilíquidas. Repita, líquidas ou semilíquidas. Se o meu paciente está com fezes pastosas, eu não vou colocar esse dispositivo, porque senão eu vou entupir esse meu paciente, realmente ele vai ficar enfesado. E aí, como que ele vai fazer? É isso que vocês estão vendo. É um dispositivo como uma sonda que tem um balão na sua extremidade,
eu vou passar pela minha ampola retal, então é importante eu lembrar, aqui a gente está vendo um ânus, eu tenho meu esfíncter anal, eu preciso passar meu esfíncter anal e ele vai ficar paradinho lá em cima com um balãozinho. Se eu insuflar minha sonda vesical de demora na uretra, o que vai acontecer? Evento adverso, você vai ser chamada na diretoria. Por quê? Eu vou machucar, lesionar minha uretra. A mesma coisa se eu colocar o meu balonete na minha ampola retal, bem ali no meu esfíncter. Eu vou lesionar e pode ser uma lesão definitiva, terrível. Então eu preciso ter certeza que eu passei o meu dispositivo e ele ficou parado na minha ampola retal. E a gente faz isso, é super simples. Então o dispositivo, ele é um sistema fechado, ele desvia e contém essas fezes, ele é confortável e seguro, por incrível que pareça, mas é confortável e seguro. Fácil manejo, controla o odor, legal, não traumático, ele é efetivo, a gente consegue fazer o controle dessas fezes, a gente consegue inclusive fazer uma coleta dessas fezes, permanece no local por até 29 dias consecutivos. Eu espero que em 29 dias o Clostridium esteja passado, porque senão me ajuda. A gente vai ver um paciente uva passa no final, porque ele vai estar totalmente já sendo um tipo de nutrição. Mas, o que eu estou falando desses 29 dias consecutivos? Paciente com aquela lesão, por exemplo, naquele trocânter. Então, eu precisei rodar retalho, eu precisei deixar ele com um dispositivo, né, uma pressão negativa, e eu vou precisar de mais tempo, porque é o processo de cicatrização. Estou falando de uma síndrome de Fournier, a gente mostra a fotinho aqui para vocês. Então, olha lá, esses são os 3 tipos. Aqui, como vocês estão vendo, um órgão genital masculino, mas ele está um pouco desconfigurado. Isso é a síndrome de Fournier. Então, nada mais é do que uma bactéria, e aqui a gente fala um pupurri de bactérias, tem tudo, todos os tipos que vocês podem imaginar. E elas vão, ó, destruindo o tecido, o órgão genital. E, gente, isso, em 12 horas já ocorre isso. Porque a gente está falando de bactérias potentes, famintas, que estão lá. Então, quando a gente observa alguma lesãozinha, tanto masculina quanto feminina, a gente precisa ficar muito atento. Porque em 12 horas, 6 horas, progride rapidamente. Nós tivemos um caso em instituição privada, não estamos falando de serviço público. Porque serviço público é algo que a pessoa demora muito para procurar. Privado, não. Ah, estou com uma espinha torta, vou no pronto-socorro. A gente sabe, a pessoa tem condições, ela vai, né? Então, foi instituição privada, renomada de São Paulo. Uma lesãozinha, um saco escrotal, ai, não sei, acho que cocei demais. Procurou o serviço. Eles viram, falaram, essa é uma dermatitezinha, deu uma pomadinha, foi para casa. Voltou à meia-noite com o negócio já praticamente com exposição de epiderme, derme. E aí eles começaram a investigar e viram que podia ser uma síndrome de Fournier. Antes ele tinha feito uma viagem, gente, ele foi a óbito, tá? Só para vocês terem uma ideia. Jovem, 45 anos, ele foi fazer uma viagem que ele acampou, e aí lá teve baixa higiene, né? Porque acampou, enfim, não limpou direito, tinha um pelinho encravadinho e foi lá, cutucou, dedo sujo, terra, bichinhos e X problemas, fez essa lesão de pele, foi para casa só passando a pomadinha, não é? A gente adora, né? Eu passo várias nebacetinhas. Ralou o joelho do filho, nebacetinha. Então ele passou essa pomadinha, foi para casa, quando chegou lá no hospital, meia-noite, porque estava feio, exudativo, um odor terrível, foi muito rápido. Direto para UTI, sepse, foi a óbito, gente, porque ele era cardiopata, hipertenso, para ajudar o kit completo. Então, é muito ruim. Então, os pacientes com uma dermatite ou com uma lesão por pressão ou com uma síndrome de Fournier, principalmente, são os casos que a gente indica a utilização do dispositivo. Olha lá os benefícios. Previne a prevenção, né, e o tratamento dessas lesões, diminui o risco de complicações, previne a descarga fecal, né, então, em roupa de cama, vestuário, mantém o ambiente limpo, seco e confortável e auxilia na redução disseminada do Clostridium. Sim, a gente consegue porque ele fica fechado. O dispositivo, ele é esse aqui como vocês estão vendo. Ele é composto por uma sonda de silicone, tem uma seringa, tem um clipe que é para a gente poder fechar para colher a amostra e tem um saco coletor, com uma sonda vesical de demora. É simples. Contraindicação, não posso passar em criança.
Já teve caso de usarem? Já teve caso, por conta e risco. É um paciente de transplante hepático que tinha feito rodou retalho, não sei o que, tinha 12 anos, e eles colocaram esse dispositivo. Nós não indicamos, nós indústria, foi por conta e risco do médico e deu super certo. Mas enfim, contraindicado para criança menor de 18 anos. Acima de 18 pode utilizar. Pelo dispositivo, pelo balonete, pela composição, pela estruturação da criança, que tem partes que ainda não está em desenvolvimento. Cirurgia retal no último ano, estenose, proctite, tumor, ulceração, lesão retal, porque eu estou com uma lesão, ainda vou lá e coloco um dispositivo, eu vou machucar. Hemorroida grave e sensibilidade ao silicone. Se alguém tiver, também não pode usar, porque ele é totalmente de silicone. Como que a gente faz? Primeiro, eu identifico e elejo esse paciente que vai utilizar. Meu paciente com mais de 3 episódios de evacuações líquidas, já está com um pouco de dermatite, ele está desconfortável, o paciente está entubado, a mudança de decúbito é difícil, ou está no andar, fez uma PTQ de quadril, a gente não consegue movimentar esse paciente, tem muita dor, um politraumatizado, legal, posso indicar para esse meu paciente. Depois eu preciso fazer um toque retal. Aqui na instituição é feito pelo médico. Nós, enfermeiros estomoterapeutas, nós podemos fazer o toque retal, nós temos essa habilidade. Em outras instituições, nós capacitamos enfermeiros a fazer esse toque retal e também pode. Então, vai muito de instituição para instituição. Aqui, 9 de julho, médico. Faz o toque retal, por quê? Ele precisa saber, gente, se tem alguma coisa que vai interferir a colocação do dispositivo. Ou pode ter, tem uma hemorroida externa, mas não interfere. Tem uma massa. Descobri um bololô lá dentro, que isso pode interferir para eu acoplar o meu dispositivo. E mais do que isso, eu preciso saber como que está o meu tônus esfincteriano. Então, eu introduzo o meu dedo, indicador, enfim, e vou ver como que está a minha ampola retal. Legal, tá boa, tá justa. Tá mediana, ele é um justo médio, ou ele está frouxo. Desagradável isso. Mas, enfim, existem esses 3 tipos que a gente precisa fazer o toque e identificar, porque a gente vai saber se vai ter algum escape ou não do meu dispositivo ou até das fezes. O material, vou reunir o meu material, vou utilizar um lubrificante padronizado na instituição, aqui a gente colocou uma xilocaína, vou precisar de luva e vou precisar de água destilada ou filtrada. Não coloco soro fisiológico para encher meu balonete, por conta dos sais, ok? E aí eu vou fazer o quê? Primeira coisa, assim que eu pego o meu dispositivo, depois a gente vai passar o dispositivo para vocês, ele é esse aqui. Peraí, vou fazer um Silvio Santos aqui. Pronto. Não, dá para pôr. Eu já fiz isso mais de uma vez. Silvio Santos, habilidades. Ficou bom o áudio? Ainda tá, né? Então, o meu dispositivo, gente, ele vem desta forma, Essa é a sonda, ele é compridão. E aqui na ponta, eu vou ter o meu balonete que eu falei para vocês. Nós precisamos testar antes? Sim, como a gente faz com todo tipo de dispositivo. Tubo orotraqueal, sonda vesical de demora, que a gente não quer que esteja furado. Pode acontecer? Pode, gente. Indústria que produz, às vezes pode ter algum orifício. Vou pegar minha seringa, já vem uma seringa, tá? Que ela comporta até 45 ml. Vou nessa parte branca, onde está escrito 45, que é o local que eu vou inflar meu balonete, e eu vou fazer o teste. E aí eu vou ver se meu balonete inflou. Bonitinho, ele inflou. Então ele tá ok. Beleza, posso passar. Vou desinsuflá-lo novamente, tenho certeza que tá murchinho e tá tudo ok. E vou preparar lá o meu paciente. Quando a gente começa a fazer tudo isso, eu preciso certificar que eu tenho tudo. Na caixa, gente, o kit, ele vem tudo o que eu preciso. Então ele vem com a minha bolsinha, que é a que eu vou trocar. Ele vem com o clips, que é para eu poder fechar caso eu precise coletar alguma amostra de fezes. E ele vem com umas etiquetas, escrito data, que é para a gente identificar quando que eu passei o dispositivo, porque eu só posso ficar até 29 dias com o mesmo dispositivo. Depois eu tiro e ponho outro. É super simples. Eu vou acoplar aqui, Nessa parte, ele tem como se fosse um ganchinho. Então, eu sempre oriento pessoal a prender primeiro nesse ganchinho e depois eu fecho como um Tupperware. É isso, tá ok? Tá aqui o meu dispositivo.
E esse aqui eu vou prender na minha cama, porque ele precisa ficar abaixo. E esse aqui eu vou colocar no meu paciente. Se vocês repararem, ele tem uma corzinha aqui, tá vendo um azulzinho? É onde eu vou colocar o meu dedo indicador para eu passar o meu dispositivo no meu paciente. Estarei de luvas, vou passar a minha Xilo, eu vou colocar meu paciente lateralizado para eu conseguir passar. Dica: quando vocês estiverem passando, então tá lá, com licença, seu João, vamos fazer o procedimento, enfim. Vou passar, sabe quando você vai passando, aí você vai tirar o dedo, dá uma empurradinha, tira o dedo, dá outra empurradinha, para ter certeza que quando você não tirou o dedo, ele saiu tudo de novo. Se vocês observarem, tem uma marca pretinha aqui. Essa marca preta, nesse momento, eu não vou enxergar. Ele vai estar introduzido, aqui está fechando o meu glúteo, certo? Bumbum fecha aqui. E aí, então, é que eu vou insuflar o meu balão com a minha água destilada ou filtrada. Quanto que eu vou insuflar? Agora é que a gente vai ver. Se vocês repararem aqui, a gente tem uma membrana. Quando a gente insufla, peraí, deixa eu insuflar só para vocês visualizarem. Eu vou ver no vídeo, vou mostrar no vídeo, para quem está em casa, vou mostrar no vídeo. Ou no trabalho, né? Tem gente trabalhando também. Conforme a gente insufla, viu que ficou gordinha? Vocês conseguem ver a membrana altinha? Eu sei que está no local adequado. Porque insuflou, é que aqui eu insuflei exageradamente 60. É muita coisa. Isso vai interferir, isso vai atrapalhar lá na ampola retal. Não tem necessidade. O que eu vou fazer? Por exemplo, comecei a insuflar para o meu paciente, 45 a gente fala que é. Comecei a insuflar, ó, no 30, opa, já estufou. Mas no 30, é muito pouco. Era 45, foi no 30, eu insuflei 15 ml. Pode estar na ampola retal. Então, eu vou desinsuflar, posso tirar ou apenas tentar introduzir mais um pouquinho. E aí eu vou lá e insuflo novamente. Ah, ufa, tranquilo, passou dos 30. Passou dos 30, eu vou lá e eu dou aquela tracionadinha. Ah, agora ficou bom. É isso, é simples. A sonda vesical de demora, a gente fala que praticamente a gente põe toda a sonda para ter certeza que passou pela uretra toda, aí a gente insufla e depois dá aquela tracionadinha. A gente não vai conseguir introduzir tudo, né, pessoal? Não vai dar, né? Então a gente vai pelo tamanho, a gente vai pela membrana, a gente vai pelos indicativos, ok? Deixa eu só passar aqui que daí vai ficar mais fácil para vocês. Então, eu falo para o meu paciente, oriento ele que ele vai ficar lateralizado, falo qual é o procedimento, e aí eu vou fazer primeiro o teste, né, para saber se está tudo ok com o meu balão. Quando tiver, o que eu preciso? Ter a certeza, ó lá, passou, e aí eu tiro. Então, a marquinha preta, basicamente, a gente não vai visualizar fora, ela estará dentro. E aí sim, eu vou insuflar, então vocês vão ver que vai inflar o balão. Ops, peraí, ó. Tá pondo a quantidade necessária, o balãozinho vai ficar gordinho, ó, peraí. Ó, o balãozinho começa a ficar gordinho, e aí a gente visualizando lá, pronto. O suficiente, eu dou aquela tracionadinha, porque ele precisa ficar parado. Ops, cadê minha seta aqui? Ele precisa ficar nesta localização. Ele não pode ficar abaixo, porque senão eu estou fazendo uma lesão, e também ele não pode ficar muito acima. Se ele ficar muito acima, o que acontece? Vai ter escape de fezes por aqui, não está adiantando nada do dispositivo. Então, eu preciso que ele esteja ancorado numa base, perfeito? E aí, quando nós estamos com ele já instalado bonitinho, eu preciso visualizar essa marca pretinha. Então, essa marca pretinha é o indicativo que está no lugar certo. Então, toda vez que eu vou lá, vou fazer exame físico no meu paciente, vou lateralizar ele, eu dou uma olhadinha, vejo, a marquinha preta está aqui. Precisa ser inspecionado uma vez por plantão no mínimo. Então, manhã, tarde e noite vai precisar inspecionar para saber se está bem locado, se não está tendo nenhum vazamento, se o paciente está com algum desconforto. Alguns pacientes estarão acordados, outros não, estarão entubados, sedado. E ele não vai conseguir referir nenhum tipo de desconforto, certo? Aqui, por exemplo, a gente começa a falar que o segredo do dispositivo está na manutenção. E a manutenção é conosco, né, da equipe de enfermagem, enfermeiros, técnicos, auxiliares. Por quê?
Quando a gente tem esse dispositivo, que a gente visualiza aqui, ele fica exatamente assim, é marrom, fezes, né? Eu preciso visualizar a marca demarcatória, eu preciso visualizar se não tem extravasamento dessas fezes, porque isso que vai dizer se o que está acontecendo com o meu dispositivo, se eu preciso tomar outras medidas. Então, a manutenção é a gente observar a consistência, e, gente, é isso aqui, ó, líquidas ou semilíquidas. Se tiver pastosa, eu já preciso ver o que está acontecendo, e aí eu preciso falar com a Nutri e com a equipe médica, porque provavelmente a gente precisa manter uma dieta mais laxativa, dar algum medicamento, algum laxante. E aí as pessoas ficam meio receosas, a gente observa muito isso com a equipe médica. Ah, mas daí vou induzir a diarreia no paciente? É basicamente isso, mas eu tenho um objetivo. Eu estou querendo fechar aquela lesão que vocês viram. A síndrome Fournier é a lesão por pressão, mas eu estou dando nutriente, eu só estou dando dieta mais laxativa. Eu preciso sempre observar o posicionamento. Aqui a gente percebe que a extensão não está passando embaixo das pernas. Eu posso lateralizar também meu paciente, mas o pé do meu paciente, o joelho, ele não pode dobrar, porque senão vai interromper o fluxo e começa a ter acúmulo de fezes lá dentro. Então eu sempre preciso tomar cuidado com a grade. Então lateralizei meu paciente, puxo o meu dispositivo aqui para trás, ok? E aí o que eu preciso fazer, gente? Irrigar, porque as fezes começam a grudar muitas vezes no lúmen. Pode acontecer de ter alguns grumos. Aonde que eu irrigo? Gente, isso é muito importante. Agora é aquele momento que eu preciso realmente prestar atenção. Existe uma parte do dispositivo que chama irrigue, de irrigação. Então, o que eu preciso lembrar? Que se eu insuflar no balão, no lugar da irrigação, gente, já aconteceu. Olha lá, via branca é para eu insuflar o meu balão. Azul lilazinho escrito irrigue, de irrigação, é onde eu faço a irrigação. Já pegaram 60 ml e colocou no balão. E aí foi 60, mais 60, mais 60. Tinha 200 nesse balão. Judiação da ampola retal desse paciente. Olha, esse daqui já está gigante. Vai estourar? Não vai estourar, que é silicone, gente, não estoura. Mas não é essa a questão que a gente está falando, que se estourasse lá dentro, né, ainda que tudo bem, é só água, mas o problema é a gente lesionar a ampola retal, né, a gente diminuir o esfíncter aí do paciente. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode fazer lesão permanente. O que eu oriento? Nessa via branca, a gente colocar uma etiquetinha, não mexer, só o enfermeiro, ou para o balão, para o teste do balão. Enfim, o que for mais fácil para vocês, que a pessoa olha e fala, putz, essa via eu não posso fazer irrigação. E realmente eu fazer a irrigação na via azul. E a irrigação é isso aqui, eu vou instilar uma quantidade de água, de destilada ou água filtrada, e o que ela faz? Ela vai limpar e vai remover esses resíduos. Então, quando acontece... Por que a gente faz isso diariamente? Para a gente não ter perigo de ter obstrução no nosso dispositivo. Percebi que as fezes não tá indo, não tá no coletor. Poxa, lavei, foi para o lugar errado, deixa eu ver o que está acontecendo. Às vezes eu preciso mexer um pouquinho no dispositivo, eu preciso lavar novamente, porque quando eu lavo, eu tenho que ver sair. Se não está saindo, opa, preciso ver o que está acontecendo. Às vezes eu estou com fezes muito endurecidas, está fazendo até um fecaloma, pode ficar pedaços de fezes, às vezes endureceu, ficou alguma perdida ali e agora está obstruindo, então eu preciso ver o que está acontecendo. Então é sempre na via azul, nunca na via branca. E aí eu faço essa irrigação e eu preciso fazer uma ordenha, gente. Ordenha, normal, como a gente está acostumado a fazer com dreno, sonda nasogástrica, que a gente ordenha para sair, é a mesma coisa. Então eu vou lá na minha extensão aqui, deixa eu só apertar aqui de novo. E eu vou fazer a ordenha, normal, só passar a mão, eu já estou ordenhando para levar a quantidade de fezes que eu preciso, que está ali parada, para o meu coletor, perfeito? O coletor, gente, ele é assim, o primeiro que vem, né, pra gente, ele é transparente, depois tem coletores avulsos, e eles são opacos, vou mostrar a fotinho para vocês, e ele tem uma graduação. Quando que eu devo desprezar?
quando atinge o limite máximo. Por quê? Esse coletor nosso, deixa eu só tirar ele aqui, eu não reaproveito, não é como a sonda vesical de demora, que a gente tem um pininho aqui embaixo que a gente esvazia. Não, eu desconecto e faço assim, ó, lixo. Então, o pessoal não tem contato com as fezes, por isso que a gente fala que é seguro, que a gente evita qualquer tipo de infecção, principalmente no Clostridium, para a gente não fazer, né, infecção cruzada. E eu vou pegar lá outro coletor e eu acoplo. Acabou, é simples assim. Eu já vi técnico, eu já vi enfermeiro também. Nossa, rompeu aquilo lá que estava fazendo, chacoalhando, era sapato branco que já não era mais branco, tinha pequenos conteúdos fecais. Gente, não tem necessidade. Isso é para tirar e jogar fora. Por isso que a gente fala que a gente pode manter até o limite máximo. É 1.000? É 1.000 que eu vou manter. Ó, 1.000 ml, 1.000 ml. Perfeito? Como que eu vou fixar? Lá na cama, como eu falei para vocês. Simples assim. Não preciso fixar a extensão, fazer um meso na extensão, não, porque está lá na cavidade anal, a gente só lateraliza na perna. Importante, para remover o dispositivo, se permanecer por mais de 24, 40 horas sem evacuar, eu preciso avaliar, então isso é importante. 24 horas sem evacuação, preciso avaliar, ver o que está acontecendo, e muitas vezes eu preciso retirar o dispositivo. Gente, se eu retirar o dispositivo, eu posso colocar o mesmo dispositivo, desde que não tenha dado 29 dias consecutivos. Se eu tirar o dispositivo, guardar no saquinho e esperar a Sabrina no dia seguinte, ou as meninas, né, da Péria Paula, esquece, é lixo, fez meio de cultura. Estamos falando de fezes, funguinhos, bactérias e afins, fora o odor desagradável quando abrir o saquinho. Então, saiu o dispositivo, limpo, coloco na mesma hora. Tenho que esperar as meninas chegarem, ok, é no mesmo momento, beleza. Se não, lixo e preciso solicitar um novo, ok? Se tiver com esse tipo de extravasamento aqui, gente, sonda, preciso ver o que está acontecendo. Vou precisar lavar, às vezes tem alguma coisa obstruindo, às vezes ele está muito tracionado, às vezes ele está muito alto e aí está tendo escape por fora. Às vezes só dá aquela puxadinha para travar o balão e as fezes continuam saindo normalmente. Tudo bem? Então, expulsão acidental, repassar a mesma sonda, trocar a bolsa coletora somente quando atingir essa capacidade máxima. Excesso de gases do sistema, às vezes pode acontecer, a gente tem aqui um carvão, mas ok, aconteceu, está estufada por conta de gases, gente, é só fazer isso aqui, ó. Esvazia o gás e fecha de novo. Pode acontecer dela ficar estufadinha. Ainda não vi, tá? Mas já me falaram o que aconteceu. Eu falei, tudo bem, você só abre, né? Espera o gás sair e fecha de novo, ok? Então, ó, aqui mostra a expulsão acidental, ele só tira, isso é um protocolo dessa instituição, que ele só tira o dispositivo, ele coloca num campinho, só para poder ficar, né, mais limpo possível, porque isso tudo vai manter, aquele lá ele vai jogar fora, ele vai jogar, então ele fez, geralmente, não, ele vai manter, ele manteve, não, ele vai jogar. Ele vai jogar fora, eu já teria tirado lá embaixo mesmo, eu não colocaria em cima da cama, já jogaria no lixo normal. Mas aí ele vai lá, acopla bonitinho, põe lá penduradinho na cama e ele vai passar o mesmo dispositivo, ok? Simples assim. Tirou, não contaminou, vocês viram que não pingou nada na cama, não cai fezes em nenhum lugar, muito mais fácil. Ele fez isso. É só um cuidado a mais, tem que ver qual é o protocolo de vocês. Então, quando o kit, por isso que eu falo, gente, viu Flexicil no paciente de vocês, já vê. Cadê a outra bolsa coletora? Tem que ver se tem, senão já pede na farmácia central, porque você pode precisar no seu plantão, vai que enche tudo, e aí você vai pôr o quê depois lá? Saquinho de mercado? Não vai dar certo. Então, você já tem que ter um coletor, ok? E, gente, essa seringa não despreza, pelo amor de Deus. Essa seringa fica, então passou, guarda com todo amor, carinho e dedicação, num saquinho identificado, não jogar fora, pelo amor de Deus. E aí as pessoas não desprezam. É simples assim, gente. Então, para administrar medicamento, posso, na via do IRIG. Vou lá, pego a medicação, na via do IRIG, faço a medicação. Sorcal, não. Sorcal vai obstruir, pelo amor de Deus. Cimento cola na sonda, tá? Mas outras medicações que precisar, pode fazer. E depois lava normalmente. Vou fazer a coleta. Coleta de amostra. Tem essa membrana.
no dispositivo. E aí, é simples, é só eu abrir, ela tá aqui perto. Tá aqui, ó. A gente abre e eu pego uma seringa de bico de 20, essa de rosca não vai dar, não é com agulha, a seringa de bico, você empurra nessa membrana e coleta a amostra e você encaminha a amostra para o laboratório, ok? Nada de agulha, nada de furos, para a gente não perfurar lá. Simples assim. Pego a amostra, coloco no meu potinho e encaminho, certo? Para remover o dispositivo, eu vou murchar o balão, às vezes tem algum tipo de resistência, então eu vou tentando tirar devagarzinho, dou uma mexidinha, às vezes no circuito, é normal, porque faz uma pressão, dependendo da quantidade de dias que tiver esse dispositivo, mas eu só vou exteriorizar o dispositivo quando eu tiver a certeza que eu esvaziei o meu balão, porque senão, judiação, a gente vai machucar o nosso paciente, certo? Essa é a prescrição de vocês que aparece no sistema de vocês, tá bom? A gente pôs aqui, eu só pus aqui só para vocês lembrarem, e aqui eu descrevi todos os itens que aparecem no sistema de vocês. Então, vocês precisam fazer essa prescrição, que é realizar a ordenha manual do sistema de incontinência fecal, manter o sistema livre de dobras, observar a linha demarcatória do sistema, aquele risquinho preto, inspecionar a pele pericatéter, é muito importante se tiver algum tipo de lesão, algum tipo de dermatite. Higienizar e proteger a região perianal, aplicar creme barreira se não houver lesão. Isso é protocolo de vocês, tá, gente? Observar e anotar o débito fecal, atentar para o aspecto, é importante a gente anotar. Quando eu lavo, quando eu irrigo, eu lavei com 30 ml, eu vou marcar que 30 ml ali é de água, não é das fezes, se estiver contabilizando aquelas fezes. Realizar a irrigação do sistema e trocar a bolsa do coletor da incontinência fecal sempre que atingir a capacidade máxima. Alguns casos, só para vocês verem, uma dermatite simples, gente. Não é simples, super dolorida e incomoda o paciente. Mas a gente acha Oi, simples. amor. Vou passar o dispositivo? Oi. Sim, vou passar o dispositivo. Tudo bom? Será que Oi. no fundo, 23, 24? Jeane. Acho que abriu o áudio sem querer. E aí, olha lá, colocou o dispositivo, olha aqui a diferença da hiperemia do vermelhidão e a resolução do caso. Então, assim, é nítida a diferença, o conforto para o paciente, o manejo dessas fezes, e essa paciente ficou por 14 dias. Legal, 2 semaninhas com o dispositivo, acabou, tirou, teve um super resultado, não teve lesão de pele, não precisamos entrar com nenhum tipo de curativo adjuvante, e a gente resolveu a situação. Então, a gente vê a evolução aqui depois de 7 dias, então esse foi um caso clínico que até a gente fez estudo, virou artigo, depois de 7 dias. Então, aqui, inclusive, tinha rompimento de pele, e aí a gente colocou o dispositivo, ó, após 7 dias, a integridade da pele retornou ao normal. Aqui, depois de 24 horas, então tinha uma dermatite importante, já começou a ter algum tipo de lesão fúngica, depois de 24 horas a gente já percebe a diferença. É um outro consenso, falando do tratamento da DAI, que é importante para a gente evitar aí o tipo de lesão de pele. Existe o protocolo, vocês têm o protocolo para dermatite associada à incontinência, utilização do Flexicil. Esse aqui é só um exemplo, esse é nosso, tá? Da Convatec, então não é esse que vocês têm, mas vocês possuem o protocolo. Aqui é um fluxo que a gente deixa mais ou menos, e a gente sempre inclui a equipe multi. Então, é importante vocês identificarem um paciente, avaliou o paciente com a diarreia, o paciente possui, né, critério para inclusão? Se sim, eu já vi com o enfermeiro, com o nutricionista da equipe da MTN, falei com o médico, preciso ver o que a gente vai fazer. Já falei com a Nutri está sabendo dessa diarreia? Não está sabendo dessa diarreia. Aí a gente fala com ela, fala, opa, peraí, dá pra gente melhorar um pouquinho nisso aqui. Então a gente sempre precisa tentar tirar a causa primeiro, ok? E a gente registra, anota, entra com o protocolo. Aqui foi um outro caso, a lesão por pressão 17 dias pós-uso. Então a gente tinha aqui tecido inviável, com necrose, e a gente começa a visualizar um tecido muito melhor, vermelho, vivo, ou seja, a gente limpou esse tecido porque esse paciente foi para o centro cirúrgico para fazer uma abordagem cirúrgica, mas a gente consegue ajudar nesse manejo. Também tem a síndrome de Fournier, tanto masculina como feminina. Então, gente, essa lesão dói demais. Se a gente consegue tirar os que estão causadores, então, ó, já está com uma sonda vesical de demora, então eu já tirei a parte urinária de lá, já estou contendo as fezes,
ótimo, a resolução vai ser muito mais rápida. Está com antibiótico terapia, está com higiene no local, está com um tratamento no local, a gente consegue o sucesso dessas lesões muito rapidamente. Dúvidas, gente? E angústias? Conseguiu? Pessoal de casa aí, ou enfim, se estiver no plantão, se tiver dúvidas, põe aí no chat. Vou passar o dispositivo, tá bom? Só para vocês irem vendo, manipulando. Esse aqui é um QR Code, quem quiser escanear, tanto aqui vocês como em casa, a gente consegue, de repente, mandar um material para vocês, e aí a gente, os artigos que a gente utilizou, tá bom? Obrigada. Todo mundo assinou a lista? Está aqui presente? Online, todo mundo assinou? Vou dar 2 minutinhos só para assinar. 1 minuto. Não? Alguém tem alguma pergunta aqui presencial? Alguma dúvida? Alguém? Marina, parabéns aí pela apresentação. Obrigada. A pergunta é, na introdução, o paciente tem dor na hora que introduz? Olha, o que os pacientes referem? Alguns pacientes já estão com uma dermatite importante, então o fato de você abrir um pouco o glúteo, eles ficam incomodados, porque a gente está de luva, mas a introdução em si, a gente põe estilo, né? E aí eles sentem um desconforto de, opa, tá mexendo alguma coisa aqui atrás. Esse é o desconforto. Depois eles referem conforto, porque fica lá parado, e não tem as fezes, para de arder, a gente para de manipular com frequência, então eles só referem conforto. O desconforto normal passando o dispositivo, como uma sonda vesical de demora, que algumas mulheres sentem desconforto na uretra, o homem, no pênis, que fala, tô sentindo, tem alguma coisa aí, é isso, mas depois fica tranquilo. Tá bom? Obrigada. Marina, quanto ao uso em pacientes neutropênicos? Olha, o que a gente... Ótima pergunta. É muito importante, porque a gente tem paciente oncológico, neutropênico, imunodeprimido, às vezes plaquetopênico, e aí a gente tem que muito pesar o risco-benefício. Alguns pacientes, a gente pensa na translocação humana, então aí não é beneficiado, alguns pacientes não serão beneficiados, a gente precisa discutir o caso com o oncologista. Se ele falar, olha, é melhor porque se ele tem aquela lesão sacral neutropênico vai ser muito pior, então a gente assume o risco junto. Não tem contraindicação de passar, a gente vai ver a clínica do paciente. Plaquetopênico, putz, tá com uma plaqueta, sei lá, de 30 mil, um HB de 6, mas ele tá com aquela lesão e que se ele sangrar vai ser pior, a gente passa. Existe o risco daquele dispositivo, né, ficar dançando naquela região e estimular algum sangramento? Pode ter. Mas aí a gente pesa esse risco, esse benefício. Não tem contraindicação da parte da indústria, a gente tem que ver mesmo a clínica do paciente, porque às vezes ele vai se beneficiar utilizando. Tá bom? Putz, é complicado. O GVHD de intestino acaba sendo corriqueiro. Corriqueiro. Né? Então, Muito. é uma quantidade exuberante de diarreias, né? Inclusive, a gente precisa até quantificar muitas vezes, né? Ia ser Pra ter ótimo o monitoramento. dispositivo. Esse dispositivo seria muito bom em relação a isso. Seria interessante conversar com o onco e com o hemato, né? E aí falar, existe o dispositivo, podemos tentar, porque não é ele que vai gerar a translocação bacteriana, mas assim, o fato de estar neutropênico, a gente sabe que isso é ruim. E tenta, fica 12 horas, vê o que aconteceu, tá tudo bem? Não teve alteração, vai mantendo. Porque ele não vai fazer isso, o problema é o paciente, a clínica do paciente. E aí tem que pesar, mas já foi utilizado, tá? A instituição privada também já utilizou, vizinhos aqui de vocês, a instituição, e não teve nenhum tipo de problema. Mas eu acho que é caso a caso. Tem que ver muito os exames de laboratório, como que estão, se consegue fazer alguma outra coisa. Estava usando imunoglobulina o paciente, sabe assim, tava ruim o paciente, e ele usou e deu certo. Mas é isso, é de caso a caso. Tem que pensar, mas pode usar. Muito obrigado. Imagina. Ótimas perguntas. Tem alguma pergunta online, Sá? Não sei se no chat... No chat tem 10 ali, mas não sei se é só... Bom dia, boa tarde, boa noite. Ah, tá. Ótimo. Tá, então, muito obrigada pela apresentação. Obrigada. Nós vamos fazer um sorteio, tá? Pode... Tá. A lista passou a lista no chat, aqui também, tá? Geralmente a gente coloca a lista assim, a aula começou às 12, né? Então, assim, a lista é colocada logo no início,
Então, a gente deixei como a lista, né? O nosso amigo estava ali até 12h30, assim, mais ou menos, né? Porque não é justo, assim, entrar meio-dia e 55, né? A lista, o pessoal assina, é pontuado aqui no PAP também. Pode ir. É. Até o 44 e aqui presente é até o 20, depois são os online. Oi? Felizardo. No 37 online. Ela vai falar aqui, 37 online. A Érica Santos Flora, depois retira o prêmio aqui com a Sabrina e com a Paula. Vamos para o próximo. São 5. Quinze. Ana Carolina Oliveira. Enfermeira UTI, segundo C. Vinte e sete online. Thaís Cristina Campos. Dezesseis.
Fernanda Pereira de Oliveira. Não, tudo bem. É dela. É. Então, mas o prêmio Fernanda já estão levando. Agora é o último. E quem continua vai ganhar mais bombom, né? Presencial. R$ 24. É online. Tanto que vocês vão ganhar mais 2. Oi? Lilian Betim. Da UTI também. A gente entrega, tá bom, Lilian? Muito obrigada a todos. Até a próxima quarta.